Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo painel do seminário denominado Economia Sustentável. O meu nome é Carlos Aragón. Eu vou realizar a apresentação central do debate e me acompanharão na mesa os senhores Warwick Manfrinato, diretor executivo do projeto Amazônia em Transformação, e Cláudia Costa, chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O tema que vamos abordar nesse painel é denominado Economia Sustentável da Amazônia. Quando iniciamos a discussão deste painel na cidade de Manaus, alguns meses atrás, uma das primeiras frases, um dos primeiros comentários que foram feitos é que o tema de economia é por si só um tema bastante apaixonante, mas ao mesmo tempo é um tema, no mínimo, bastante polêmico. E polêmico porque é um tema que está associado à questão econômica em geral, ao modelo econômico em geral. Nós vamos abordar o tema de economia sustentável, tendo em consideração que vários dos conceitos, não existe consenso necessariamente sobre vários dos conceitos atrelados a cada um desses termos. Por exemplo, no caso da sustentabilidade, em português, o termo sustentável é o único termo utilizado para poder expressar o que nós denominamos depois, ou entendemos, após a Conferência do Rio, como desenvolvimento econômico em harmonia com o desenvolvimento social e em harmonia com a conservação ambiental. Se pensarmos um pouco nos países vizinhos, nos países que também integram a região amazônica, existem, nos países de fala hispânica, que falam espanhol, existem dois termos. Um termo é sustentado e um outro termo é sustentável. E cada um tem uma conotação diferente. E isso basicamente é como um exemplo de que, mesmo sendo uma mesma linguagem, um mesmo idioma, existem diferenças sensíveis, não somente na percepção do que é sustentabilidade, sino também no próprio conceito e nos termos que são utilizados. Felizmente, e para facilitar a vida do apresentador, o SEBRE restringiu, de certa forma, o âmbito de discussão do tema que vamos abordar em seguida, que é a economia sustentável da Amazônia. O objetivo central da apresentação é repassar algumas informações para todos vocês e, ao mesmo tempo, tentar provocar uma reflexão conjunta sobre a sustentabilidade, sobre a economia sustentável na Amazônia. Nós vamos tentar abordar esse tema a partir de 4 elementos importantes. O primeiro está relacionado com as experiências dos programas de proteção ambiental e inclusão social que foram desenvolvidos e implementados na região nos últimos anos. O segundo tema está relacionado com a valorização de alguns ativos, tais como a água, né, e os alimentos gerados, produzidos na Amazônia. O terceiro elemento que vai ser abordado é a questão dos mecanismos de financiamento, né? A importância dos mecanismos de financiamento para a biodiversidade. E, finalmente, vamos abordar o tema da biotecnologia como uma grande oportunidade para o desenvolvimento econômico da Amazônia. Nessa análise é importante considerar alguns elementos transversais que estão relacionados com o contexto econômico atual. É importante considerar, adicionalmente, que quando a gente fala de economia e quando falamos de economia sustentável, necessariamente estamos associando todos os processos ao processo da economia de mercado, porque nesse momento o país ou o mundo está trabalhando, funciona dentro de uma economia de mercado. Um elemento importante a considerar nessa análise são as relações mercado, Estado e sociedade. Após a crise financeira internacional, tem havido um consenso regional em relação às mudanças dos paradigmas relacionados ao papel do Estado, as funções que o Estado deve cumprir no processo de desenvolvimento. Então, há um cambio, há uma mudança significativa nessa percepção das relações mercado, Estado e sociedade. Parece ser que o mercado por si só não é capaz de resolver todos os problemas que existem
no caso, para poder facilitar ou promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Um segundo elemento transversal a qualquer processo de reflexão sobre desenvolvimento da Amazônia está relacionado com a igualdade social. Há um consenso político de todos os países, ou de todos os chefes de Estado dos países amazônicos, de que essa é uma prioridade absoluta. Um outro elemento importante na análise é a experiência brasileira, traduzida na compatibilidade, na demonstração de que igualdade social e desenvolvimento econômico é compatível. E esse é um elemento que está sendo considerado bastante pelos outros países amazônicos no sentido da relevância desse modelo brasileiro. Então, é compatível desenvolver economicamente com justiça social. Esses são os quatro elementos da abordagem que foi sugerida pelo SEBRE e que vamos a tentar analisar uma por uma. Os programas de proteção ambiental e inclusão social, a biotecnologia como um processo que facilita a geração de conhecimentos e poder ampliar os benefícios da biodiversidade, a valorização de ativos regionais, com foco principal na água e nos alimentos, e os mecanismos financeiros para a biodiversidade. No que se refere aos programas de proteção e inclusão social, foram vários os projetos e programas que têm sido implementados e executados no Brasil nos últimos 20 anos. Mas há um deles que se destaca pelo seu tamanho e pelas várias alternativas, pelas várias estratégias inovadoras de implementação. O principal, que tem sido mencionado inclusive na mesa inicial, na primeira mesa de trabalho, é o Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais, que, como foi mencionado, foi concluído em dezembro do ano passado. Esse programa gerou lições importantes para a implementação da política ambiental. Então, é um programa que, ao mesmo tempo, foi instrumento para a execução de políticas e para o teste de algumas iniciativas inovadoras que pudessem melhorar a implementação das políticas ambientais na região amazônica. Também o programa, o PPG-7, foi um instrumento que facilitou e permitiu identificar os limites e as oportunidades para influenciar políticas públicas. Um exemplo disso tem sido o combate ao desmatamento na região amazônica. Realmente não é um processo simples, e o programa piloto foi um dos instrumentos que gerou insumos para o Ministério do Meio Ambiente poder idealizar a estratégia de combate ao desmatamento. Hoje, o combate ao desmatamento não é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é coordenado pela Casa Civil. Então, há um envolvimento de várias instâncias de governo e um compromisso pela redução do desmatamento. Quando o programa piloto foi iniciado, essa capacidade, essa necessidade de interatuar com outros setores do governo para poder gerar impactos positivos na questão ambiental não estava totalmente consolidada. O programa piloto, com os diversos investimentos, permitiu, de alguma forma, criar parcerias inovadoras com o Ministério Público, com outros setores do governo, e começou a gerar resultados positivos. Adicionalmente, o programa piloto permitiu avaliar a viabilidade dos procedimentos de gestão convencional para a abordagem das questões ambientais. Isto se refere basicamente à gestão dos recursos públicos. Enquanto a dinâmica do desmatamento, do avanço das atividades degradantes na Amazônia é a velocidade de resposta do Estado e do governo com os instrumentos que tem dentro do orçamento público é bem diferente e bem menor. Se não tivermos instrumentos rápidos, ágeis, que permitam uma ação pública eficiente e rápida, é muito difícil acompanhar essa dinâmica da degradação na região amazônica. A Amazônia tem uma vantagem comparativa quando nós pensamos em todo o país, porque a biodiversidade está concentrada naquela região. Isso deveria facilitar os processos de pesquisa e o desenvolvimento dos produtos. Por outro lado, há alguns desafios que estão associados ao desenvolvimento da biotecnologia. Um deles está relacionado à pergunta que está sendo feita no slide que vocês têm em frente, se bem que ocorreram avanços significativos na implementação da política de ciência e tecnologia
nos últimos anos, mas esses avanços na pesquisa foram suficientes para o desenvolvimento da biotecnologia. O desenvolvimento científico trouxe necessariamente, junto com ele, o desenvolvimento tecnológico. Aqui é importante fazer essa diferença entre desenvolvimento científico e tecnológico, né, focando o desenvolvimento tecnológico principalmente para as atividades produtivas e para a geração de emprego e renda. A resposta é basicamente que houve resultados, mas insuficientes ainda para gerar um impacto em termos de geração de renda na região amazônica. Temos uma política nacional de ciência de biotecnologia muito bem estruturada, muito bem orientada, tendo como um dos seus elementos centrais o Centro de Biotecnologia da Amazônia, associado aos diversos institutos de pesquisa que estão localizados na região. Mas, tal como foi mencionado hoje pela manhã, pelo presidente do INPA, os desafios são muito grandes em termos de geração de conhecimento e ainda muito por avançar. Porém, parece ser que o maior desafio que poderemos enfrentar de aqui em diante está relacionado com a relação entre o desenvolvimento tecnológico e a distribuição dos benefícios. Nenhum dos modelos que até o momento está sendo implementado tem gerado respostas concretas em termos de distribuição de benefícios para as populações amazônicas. E isto tende a piorar quando consideramos que a biotecnologia não é uma área isolada do resto do país, do resto da economia. O desenvolvimento de biotecnologia está associado às condições macroeconômicas nas quais está inserido o país. Então, a velocidade do desenvolvimento tecnológico é importante. E isso significa que o desenvolvimento de soluções e de tecnologia proveniente da biodiversidade ou com insumos da biodiversidade tem que seguir, no mínimo, a mesma velocidade de outros países que trabalham essas questões. Mas enfrentamos o sério problema que os países desenvolvidos conseguem gerar conhecimento científico e tecnológico a uma velocidade muito maior que aquela que nós desejamos, o que seria necessário na região amazônica. Adicionalmente, temos um outro problema no desenvolvimento da biotecnologia. Quando falamos no desenvolvimento da biotecnologia para determinados setores, existe uma diferença muito grande em termos de produtividade entre setores. E essa produtividade é refletida na concentração de emprego. Quer dizer, as atividades produtivas com maior produtividade tendem a atrair mais empregos. Com um detalhe, a maior parte das atividades florestais, e neste caso pensamos nas florestais de base comunitária, né? Extração de alguns produtos, transformação de alguns produtos, tipo açaí, castanha, borracha, enfim, óleos, essências, são atividades de baixa produtividade e tendem a ocupar menos pessoas do que atividades de alta produtividade. Quando pensamos no âmbito macroeconômico, isso tende a que a pesquisa em biotecnologia se concentre em aquelas atividades produtivas com maior produtividade, vale aqui a redundância, do que em atividades com menos produtividade. E, obviamente, com benefícios para as de maior produtividade e menos benefícios para aquelas que estão mais relacionadas com a população local, com a população mais pobre da região amazônica. Outro aspecto importante que está relacionado à dinâmica econômica é que sistemas de baixa produtividade, leia-se nesse aspecto os sistemas associados a atividades florestais de base comunitária, atividades que envolvem tradicionalmente a população da Amazônia, têm dificuldade para inovar e têm baixa competitividade. Então, quando falamos de questões de biotecnologia, também não podemos deixar de pensar que estamos falando de biotecnologia num contexto da competitividade do país. Avançando um pouco e entrando no tema água, como um dos ativos disponíveis para o desenvolvimento econômico da região amazônica. Temos abundância, nos foi apresentado no primeiro painel. Temos recursos hídricos abundantes na região amazônica. Não há conflitos significativos, né? Obviamente, não é possível prever o futuro, né? E a existência, o surgimento de conflitos está condicionado a um aumento da demanda. Na medida em que essa demanda pelo recurso hídrico aumenta, é possível que existam esses conflitos.
Mas há um outro aspecto que precisa ser considerado quando pensamos no recurso água, e é o fato de que a vazão dos rios amazônicos é gerada, na maioria, nos países vizinhos. E isso nos deve levar a pensar que processos de poluição, obviamente, irão prejudicar, afetar significativamente todas as populações que se encontram rio abaixo, as populações amazônicas do Brasil. Em termos de água, existe uma ampla base legal para facilitar o processo de gestão. Mas esse processo de gestão também está associado a poder superar alguns desafios, tais como a disponibilidade de informação, em termos de vazão, né, em termos de poluição, disponibilidade hídrica, enfim. A falta e a carência dessas informações faz com que o processo de gestão não seja muito simples. Um outro aspecto importante, os direitos de uso, né, quem tem mais direito ou não. E outro aspecto importante está relacionado com o controle de impactos, que mesmo não sendo problemas substanciais nesse momento na região amazônica, podem chegar a ser. E um outro aspecto relacionado ao recurso água está associado à articulação com a gestão territorial. O recurso água não pode ser abordado de forma isolada, ele precisa ser parte do processo de planejamento territorial. É um ativo, está bastante regulado, não há conflitos significativos, porém, nesse momento, não há mecanismos que possam transformar esse ativo em recursos financeiros e benefícios diretos para as populações locais. Se começarmos a falar de um outro ativo, está relacionado com os alimentos, é importante destacar que estamos falando de décadas de projetos, décadas de experiências e investimentos que foram realizadas em atividades produtivas. Castanha, borracha, até há pouco tempo existia um órgão público que tinha como objeto de trabalho a borracha. Então, são atividades, são muitos anos de experiências colhidas e de lições que precisam ser incorporadas nas políticas públicas. O maior desafio identificado nesses esforços de considerar ou de executar, de implementar alternativas produtivas sustentáveis, baseadas em produtos da biodiversidade e com participação das comunidades, tem sido os problemas de regularidade na entrega dos produtos, quantidade suficiente para atender os mercados e qualidade. A existência de recursos financeiros não é o problema central, mas sim esses três aspectos. E tem mostrado que os empreendimentos comunitários não necessariamente são uma solução viável. 90% dos investimentos feitos com comunidades para transformar produtos da biodiversidade não deram certo. Então, esse intento, esse esforço em tentar transformar comunidades em profissionais empresariais, que nós temos denominado no slide modelo de profissionalização empresarial da comunidade, não tem dado certo. Se normalmente, quando analisamos os dados do SEBRAE, 3 em cada 5 empresas, ou eu acho que são 8 em cada 10, não sobrevivem ao segundo ano de vida, os empreendimentos comunitários têm uma taxa de mortalidade muito maior. Mesmo por questões relacionadas à capacidade gerencial, à capacitação, enfim, uma série de aspectos. Então, o modelo de produção sustentável de base comunitária não necessariamente é a melhor opção. Parece ser que o fato de tentar implantar modelos de transferência de tecnologia, quer dizer, tecnologia gerada nos grandes centros industriais do país, levar essa tecnologia para o interior da Amazônia, o reforço de vínculos com o mercado, facilitar essa interação entre mercado e comunidade, né, não necessariamente deram bons resultados. Porém, há algumas iniciativas que mostraram que isso é possível. Quando cada um dos atores da sociedade cumpre o seu papel, leia-se aqui, o setor privado, o pequeno empresário, o micro, né, as grandes empresas e as comunidades, fazendo aquilo que sabem fazer, esses modelos têm sido sustentáveis, têm mostrado resultados mais favoráveis. Observem que os investimentos
e os pagamentos contribuem à conservação e uso sustentável, mas tanto os investimentos quanto os pagamentos somente são realizados quando existe um entorno favorável. Quer dizer, quando falamos em investimento, em mecanismos de incentivo para a produção, para o investimento e no uso sustentável da biodiversidade, temos que considerar o marco político, o marco legal, o marco institucional de desenvolvimento. O fato de ter recursos financeiros disponíveis não é a solução. Nós precisamos trabalhar e considerar que um investimento, seja em atividades produtivas ou um pagamento por serviços ambientais, tal como é o caso da iniciativa do governo do estado do Amazonas, do Bolsa Floresta, que paga um determinado valor, montante para a família, eu acho que são $50 por ano, para conservar uma determinada área, eles só ocorrem quando existe um marco favorável, quando as condições legais, institucionais e políticas são dadas para tal. Isso significa que quando falamos da Amazônia, quando pensamos o desenvolvimento econômico, temos que considerar todas as variáveis que estão associadas ao processo de desenvolvimento do país, né? Incluindo as questões relacionadas à competitividade. Uma empresa, para ter um estudo de impacto ambiental, ou para um estudo de impacto ambiental ser aprovado em um prazo de 2 anos, quer dizer, um prazo de 2 anos é muito tempo. E essas dificuldades ocorrem tanto para uma empresa grande quanto para uma empresa de base comunitária, né? As dificuldades tributárias, os impostos, todos aqueles aspectos associados à competitividade em geral afetam também o setor produtivo na Amazônia. Então é importante começar a trabalhar e pensar em soluções diferenciadas que possam contribuir ao desenvolvimento econômico e social da Amazônia. Nesse slide aparecem algumas conclusões, mas talvez sejam as mensagens que considero mais importantes para esse processo de reflexão. A primeira é o fato de que o Estado tem um papel decisivo para quebrar a força inercial da desigualdade e das falhas de mercado. Quando falamos em desenvolvimento na Amazônia, parece ser que não é possível excluir o Estado. Necessariamente deve ser considerado como um ator-chave. As questões ambientais também não podem ser abordadas isoladamente, né? Isso significa que nós precisamos uma abordagem da questão ambiental como parte de um conjunto, da análise de um conjunto de políticas que envolvem todos os setores da sociedade e também não como uma região isolada do restante do país, senão, como foi comentado hoje de manhã, como um dos irmãos da federação, dentro do âmbito geográfico nacional e também regional. É importante também resgatar as experiências e lições dos investimentos realizados. Muitas vezes cometemos o erro de tentar reinventar a roda. Há muita experiência acumulada, muitas iniciativas que geraram lições. E nós, cada que um novo governo entra, a tendência é a criar tudo de novo e a tentar fazer tudo de novo. Há muito investimento realizado e precisamos começar onde os projetos terminaram e tentar avançar e ir para frente e não começar de novo. Outro aspecto importante é a necessidade de buscar desenvolver modelos apropriados para enfrentar os desafios da região. Eu acho que isso reforça algumas colocações que foram feitas na mesa de trabalho anterior. As soluções para a Amazônia são diversas e são muitas, e não existe uma única solução. Inclusive, dentro de um mesmo ecossistema, o professor Salati nos falava de quantos 103. Certamente, em cada um desses 103, há formas diferentes de abordar um determinado problema, porque devemos incluir dentro desse ecossistema as diferenças sociais e as diferenças culturais das pessoas que o habitam. E certamente isso nos força a ter que desenvolver modelos diferentes. E um aspecto importante, até agora, se bem que as mudanças climáticas, o desenvolvimento de alguns mecanismos como REDD Plus ou alguns outros, são oportunidades importantes para atrair investimentos, financiamentos para a região amazônica e para tentar equilibrar essa diferença que existe em termos do valor da floresta, né? Tentar equilibrar um pouco, dar valor à floresta em pé. Por outro lado, as mudanças climáticas vão gerar impactos significativos dentro de todos os processos ecológicos. Isso significa que as mudanças climáticas podem afetar também a água, a disponibilidade de água, a disponibilidade de produtos da floresta e certamente
todos os esforços ou investimentos que sejam feitos para tentar conservar e, ao mesmo tempo, gerar benefícios para as populações locais. Então, é importante começar a ver as mudanças climáticas também, não somente como uma oportunidade, mas também como um risco importante para a região amazônica. Isso é tudo.